Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o momento que você está assistindo esse vídeo, né? Mas enfim, isso não importa. O que importa é o que nós vamos falar aqui hoje. E hoje eu vim aqui conversar com vocês, trocar uma ideia sobre um tema super interessante, super importante, que é Egito Antigo, que é uma civilização, né, que causa muito fascínio em várias pessoas, inclusive em mim, né, que eu gosto bastante. E para começo de conversa, para a gente começar, a gente tem que voltar um pouquinho. História é sempre assim, né? Vocês lembram que no vídeo anterior nós falamos sobre a pré-história. E a pré-história foi aquele momento, aquele período em que os homens e as mulheres estavam se adaptando, estavam tentando sobreviver às adversidades do ambiente, né? E portanto descobrindo formas de se adaptar e de sobreviver. Então nós dizemos que aqueles povos lá da pré-história, principalmente do período do Paleolítico, eram povos nômades, né? Eles ficavam indo de um lugar para o outro à procura de sobrevivência, de alimento, de água, de proteção. E um fato muito importante vai ser a descoberta da agricultura, né? Por volta lá do Neolítico, né? Do período Neolítico, quando o homem então descobre a agricultura, descobre que ele mesmo pode plantar o seu alimento, né? Ele não precisa mais ficar indo de um lugar para o outro à procura de alimento. Quando isso ocorre, e alguns historiadores vão chamar isso de revolução agrícola, esse homem vai se fixar, né? Ele vai se fixar em algum lugar, porque agora ele tem que cuidar da plantação e ele pode plantar o seu próprio alimento. E é óbvio que ele vai se fixar às margens de rios, né? Porque é necessário água para que essa agricultura dê certo. Então, é nesse momento então que a gente entra já com o Egito Antigo. Então, já dizendo, o Egito Antigo é uma civilização que vai se desenvolver ao longo de um rio, né? Os povos então vão se fixar ao longo desse rio, começar a desenvolver uma agricultura fortemente e viver ali, se organizar socialmente a partir disso, a partir desse rio. Para isso, nós falamos que então a sociedade egípcia é uma sociedade hidráulica, ou seja, absolutamente dependente do rio, das águas. E qual é o rio mais importante do Egito? O chamado Rio Nilo, ok? Então, a partir do Rio Nilo, né? Uma moto passou. Enfim, a partir da fixação do rio, né, desses povos ao longo do Rio Nilo, essa civilização vai se desenvolvendo, crescendo, desenvolvendo agricultura, tendo um comércio também. Existe inclusive uma frase, né, de um famoso historiador grego, o chamado pai da história, o Heródoto, que diz que o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, um grande presente do rio. Sem esse rio, seria impossível, de acordo com Heródoto, a civilização egípcia se desenvolver ali. Porque a gente está falando também de um lugar extremamente seco, árido, tá? Pasmem, galera, o Egito está localizado no continente africano. Pode ser que você saiba, mas existem muitas pessoas que não sabem disso. Que o Egito está localizado na África, no continente africano, e numa região muito desértica, entende? Então, sem esse rio, obviamente, eu acredito que seria realmente muito difícil essa civilização se desenvolver ali naquela região. E é isso que o Heródoto vai dizer, né? Então, quer dizer, como que essa civilização ela vai se formar nessa grande civilização que nós conhecemos? Inicialmente, então, esses povos vão se fixar, né, ao longo do Rio Nilo. Um dado importante, o Rio Nilo é considerado um dos maiores rios do mundo, então é um rio muito grande, né? E então existiam povos, uma galera que se fixou mais ao norte, outra mais ao sul, e esse povo então foi se desenvolvendo, foi se relacionando, foi começando a ter relações entre sul e norte, norte e sul, desculpa. E eram povos também que estabeleciam conflito, guerras. Em um dado momento, por volta de 3100 a.C., o Alto Egito, liderado pelo rei Menés, vai entrar em conflito com a galera do Baixo Egito. O Alto Egito, na verdade, ele ficava na região sul e o Baixo Egito na região norte do rio. E, então,
a partir dessa guerra, desse conflito que foi muito sério, o Alto Egito, liderado por Menes II, vai vencer o Baixo Egito. Então é nesse momento, né, que nós dizemos que então que o Egito Antigo vai ser unificado. Por quê? O Alto Egito vai dominar o Baixo Egito e o Menes, o grande líder, o grande rei, vai se tornar o primeiro faraó do Egito. A partir daqui, por volta de 3200 a.C., inicia-se a história do Egito Antigo que nós aprendemos e conhecemos na escola, na disciplina de história. Então, galera, Menes II se torna o primeiro faraó do Egito. Aqui nós já temos um dado. Essa é uma civilização que tem como grande líder um faraó. E quem é o faraó? O faraó é considerado um deus na terra. Ele é um escolhido, né? Ele é um escolhido de Deus, né? E não de um deus, mas dos deuses. Ok? Por quê? Porque a civilização egípcia é uma civilização politeísta. O que isso significa? Uma civilização um povo que acreditava na existência de vários deuses. Não como grande parte de nós aqui do Ocidente que acreditamos em apenas um Deus e somos, portanto, monoteístas. Eles eram, ao contrário de nós, politeístas. Acreditavam na existência de vários deuses. E esses deuses tinham ligações diretas com os elementos da natureza. Então existia Deus para tudo na civilização egípcia. E o faraó, inclusive, ele era considerado como se fosse um desses deuses. E mais do que isso, um escolhido, né, desses deuses. Enfim, então o faraó ele tinha uma extrema importância para essa civilização. Ele era o grande líder político, mas ao mesmo tempo também religioso. Ele lidava com a economia, ele era um grande líder. E já falando dessa sociedade, essa era uma sociedade estamental. O que isso significa? Que era uma sociedade dividida em grupos sociais, onde dificilmente poderia ter uma mobilidade social. Ou seja, se você nascesse um camponês, numa família de camponeses, você dificilmente, ou nunca, na verdade, se tornaria um nobre. Entende? Então não era possível você mudar de grupo social, ter um status social diferente daquele de quando você nasceu. E a sociedade egípcia, então, ela era dividida no topo, vamos pensar numa pirâmide, né? A gente tinha o faraó como sendo a figura mais importante junto com a sua família ali. Logo depois, nós tínhamos a nobreza, né? Que a gente pode falar aí dos soldados e guerreiros que compunham essa nobreza. Nós tínhamos também os sacerdotes, que eram figuras fundamentais, importantíssimas para essa sociedade, já que os egípcios eram muito ligados, né, à religiosidade. E após os sacerdotes, nós tínhamos também os escribas. Os escribas eram como se fossem o braço direito do faraó. Como assim? Como o próprio nome diz, né, escriba vem de escrita. E essa já é uma civilização que se apropriou da escrita. Lembra lá da linha do tempo da história, que a pré-história termina, e aí a gente tem que problematizar isso, né? Mas ela termina quando se descobre a escrita, se apropria da escrita. Aqui a gente já está falando de uma civilização que tem o domínio da escrita. E o escriba, então, ele era um cara super importante para essa civilização e principalmente para o faraó, porque ele era responsável por registrar fazer toda a contabilidade do reino. Ele era responsável por registrar as vontades do faraó, fazer a cobrança de impostos. Então, quer dizer, o escriba era o braço direito do faraó. Então, é uma figura muito importante para essa civilização também. E nós tínhamos artesãos, comerciantes também, que não tinham o mesmo status, obviamente, da nobreza. E nós temos os camponeses, que é a maioria da sociedade, tá? É composta por camponeses. E também tínhamos escravos. Mas o que é importante destacar aqui? Nós não devemos pensar que essa era uma sociedade com maioria de escravos. Não. Era uma sociedade onde a base da economia
era sustentada muito mais pelos camponeses, que era a maioria dessa civilização. Por quê? Porque no Egito Antigo, como em várias civilizações da antiguidade, a escravidão ela era muito mais escravidão de guerra, né? Muito mais não, ela era de guerra, né? Diferentemente do que ocorreu aqui na colonização portuguesa do Brasil, que era uma escravidão meramente, né, econômica. Naquele momento, não. Se uma civilização vencesse outra num conflito, numa guerra, ela poderia ali estabelecer que aquele povo que perdeu se tornaria escravo, então, desse vitorioso povo, entende? Então, aqui a escravidão não tem as mesmas características da escravidão moderna. É bem diferente. Mas sim, havia escravos no Egito. Óbvio, né? Havia escravos no Egito. Mas, galera, o que é importante a gente pensar então? Que essa era uma sociedade dividida em grupos sociais e que era uma sociedade, então, que havia uma hierarquia social muito grande. E já passando para a parte política, a gente, lógico, que vai pensar no faraó. O faraó como sendo o cara, né, o líder mais importante, que tinha esse poder tanto religioso, quanto econômico e quanto político. Como havia essa ligação entre religiosidade e política, nós dizemos então que a política egípcia era teocrática. Essa palavrinha é muito importante. O que isso significa? Teo vem de Deus, religiosidade, e cracia, governo. Então era um governo todo baseado, né, justificado por essa junção entre religiosidade e decisões governamentais, tá? Então, teocracia era uma sociedade politicamente organizada, baseada tanto nas decisões políticas do faraó, que eram influenciadas pela religiosidade deles, nas coisas que eles acreditavam, né? Tá, passando disso, então, nós vamos para a parte econômica. Economicamente falando, como eu disse para vocês no início, para se falar em economia no Egito, nós temos que nos ligar à figura do rio, né? O rio Nilo era uma sociedade hidráulica. Então a economia egípcia, a base dela é a agricultura, e essa agricultura é possível por conta do rio Nilo, né? Que faz com que a terra seja extremamente fértil. Havia momentos no ano que ocorriam as cheias do rio, né? As cheias do rio Nilo. Essas cheias eram fundamentais para que o solo ficasse fértil e então a agricultura se desenvolvesse, tá? Então o rio é um elemento fundamental para se pensar a economia egípcia. Mas a economia egípcia não se baseava apenas na agricultura. Eles também desenvolveram um forte comércio, tá? E eles utilizavam também do rio para estabelecer essas relações econômicas e de comércio com outros povos por ali, tá? Agora, falando da parte religiosa e cultural, essa era uma civilização, como eu disse para vocês, extremamente ligada à religiosidade, aos deuses, e que isso fazia com que essa sociedade se organizasse a partir desses ideais, dessas ideias, né? Então, como eles acreditavam na vida após a morte. Para os egípcios, o que eles estavam vivendo na Terra era um momento muito importante, que eles deviam ter uma vida correta, porque depois da morte a vida continuaria. Aqui era apenas mais uma etapa, era somente uma etapa, porque após a morte a vida continuaria. Então, para isso, eles deveriam ter uma vida correta, para que após a morte eles alcançassem um paraíso, né? Um lugar bom. Então, como eles acreditavam na vida após a morte, eles desenvolveram uma técnica muito famosa que vocês obviamente devem conhecer, que é a mumificação. Eles mumificavam os corpos, e daí um outro elemento, né? Eles eram muito ligados aos corpos, né? Porque eles acreditavam que o cuidado com o corpo, ele era necessário aqui na Terra, porque depois da morte, esse corpo continuaria sendo um templo, né? Ele deveria ser bem cuidado. Em muito tempo na história do Egito,
A nobreza, principalmente, o faraó, eles tinham um privilégio de ter essa técnica de mumificação depois da sua morte. Essa técnica, ela durava cerca de 70 dias, né? Onde o corpo era retirado todos os órgãos, as vísceras, né? Colocado em potes e embalsamados e depois era passado mel, óleos no corpo e depois enfaixados. Esse processo, então, se justificava nessa ideia, né, de que esse corpo deveria estar sendo bem preparado para a vida após a morte. E, ao ser mumificado, esses corpos, então, eram enterrados, né, nas pirâmides. As pirâmides, então, já falando sobre isso, elas tinham justamente essa função de ser o túmulo dos faraós. As 3 pirâmides mais famosas do Egito, que hoje, na contemporaneidade, viraram, né, espaços de visitação turística, muito famoso, inclusive, elas tinham os nomes dos seus faraós. Inclusive, as 3 principais têm nomes de faraós, né? Miquerinos, Kelps e Kefren, né? Que são as 3 pirâmides do Egito. Então, quer dizer, as pirâmides tinham essa função. Eram todas as pessoas de todas as camadas sociais que poderiam ser mumificadas e colocadas em pirâmides para a vida após a morte? Não. Apenas a nobreza, o faraó e os seus familiares. Eles acreditavam, então, na vida após a morte, que, então, após a morte, as pessoas seriam julgadas em um tribunal regido por um deus, que é o deus Osíris, né? E essa pessoa, se ela tivesse tido uma boa conduta na terra, ela seria mandada para o paraíso, se não, ela seria comida por um deus monstruoso, né? Então, havia todas essas crenças e essas tradições, esses rituais religiosos que faziam muito sentido para essa civilização e fazia com que essa civilização se mantesse harmoniosa e organizada. Então, esses foram os principais pontos, galera, para a gente pensar essa civilização, né? Uma civilização que se desenvolveu ao longo do Rio Nilo, que politicamente ligava política e religiosidade, era uma teocracia, e que desenvolveu várias técnicas de agricultura, de irrigação, diques, né? Que levavam águas do Rio Nilo para as plantações. Uma civilização que desenvolveu várias técnicas relacionadas à medicina, porque eles conheciam muito o corpo humano devido às mumificações. Era uma civilização que conhecia muito de astrologia, de matemática, e isso pode ser percebido nas grandes construções egípcias, né? As pirâmides, as esfinges, os templos são megas construções, né? Que demonstram o conhecimento que essa civilização tinha de matemática, de engenharia, né? Então é uma civilização muito rica e muito importante para a nossa história, e é importante a gente dar a atenção necessária a essa parte da antiguidade oriental. Eu espero que tenha ficado claro, né? Se você gostou, curte, compartilha, né? Comenta aí. E obrigada, beijos e se cuidem.